74,38%. Foi exatamente essa a valorização do Bitcoin no ano passado. Mesmo em meio às incertezas do coronavírus, o surgimento de variantes, as dificuldades na vacinação em todo o mundo, mesmo assim, o Bitcoin deixou muito investidor feliz por aí. Para você ter uma ideia, ele saltou de R$150 mil no começo do ano para 260 mil no fim de 2021. E olha que no meio do tempo ele chegou a bater R$370 mil. E nessa empolgação toda, muita gente quer saber, e para 2022, o que vai acontecer? O Bitcoin vai subir? Vai cair? Tem que comprar? Tem que vender? Bora tentar entender para que caminho o Bitcoin está indo nesse ano. Seja muito bem-vindo ao Crypto Mais, sou o João e hoje você vai entender o que os analistas estão projetando para o ano que vem. Presta bem atenção, projetando não quer dizer que isso realmente vai acontecer. Não é uma previsão tipo Mandiná. Aliás, se alguém está realmente te falando por aí que vai acontecer isso ou aquilo com o Bitcoin, dando certeza, corre porque isso é cilada. Não dá para prever. Se nem no mercado financeiro tradicional as coisas são possíveis de ser previstas, imagine no mercado tão volátil quanto das criptomoedas. Então, toma muito cuidado. Feito esse alerta, vamos para uma pequena retrospectiva do Bitcoin em 2021. No ano passado, o Bitcoin simplesmente disparou de uma maneira que nunca foi vista. Dá uma olhada nesse gráfico. São verdadeiras montanhas em comparação com o que a gente havia visto até então. A capitalização do mercado chegou a passar $1 trilhão. Capitalização de mercado é quanto dinheiro tem realmente injetado ali. Se a gente for comparar essa capitalização com alguma das empresas mais importantes, mais valiosas do mundo, a gente vê que o Bitcoin chegou nessa marca muito antes dessas empresas, mas muito antes. Dá só uma olhada. A Microsoft levou nada menos que 44 anos para atingir essa marca. A Apple 42, a Amazon 24 e a Google 21 anos. O Bitcoin levou só 12 anos. É uma potência inimaginável. A gente também viu ao longo de 2021 um aumento da confiança no Bitcoin, principalmente de grandes investidores, aqueles que a gente chama de institucionais. São os que realmente têm muita grana para colocar no mercado. E essa adoção massiva institucional foi uma das grandes notícias para o BTC em 2021. E essa grande onda de investimentos não se trata apenas de empresas, de grandes multinacionais ou coisas do tipo, mas sim também de países. Na verdade, um país, El Salvador. Sim, esse país se tornou a primeira nação do mundo a adotar o Bitcoin como moeda de curso legal. Mas claro que nem tudo foram flores. O principal destaque negativo veio da China, que decidiu banir a mineração das criptomoedas. E ainda foi além, decidiu proibir qualquer transação com criptos. No fim das contas, e embora isso realmente tenha repercutido muito mal no começo, abalou o mercado, essa foi uma notícia que ao longo do tempo se tornou positiva. Por quê? Porque essa mineração que estava focada apenas na China acabou se dissipando, se propagando ao redor de todo mundo. Isso foi positivo porque não ficou ali centralizado em um local. Isso para o ecossistema foi muito bom. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Fato é que embora ninguém possa prever o que realmente vai acontecer neste ano ou nos próximos, a expectativa é que esse seja um ano muito bom para as criptos. No entanto, também é importante deixar claro que tem importantes vozes falando sobre uma possível bear market, aquele mercado em que a gente vê mais notícias negativas, menores preços e quedas muito bruscas nos preços ao longo do tempo. Mas para começar a falar de fato o que deve acontecer ao longo de 2022, vamos começar com as notícias positivas. Eu já falei aqui dessa adoção institucional massiva que 2021 registrou, foi uma das grandes notícias positivas para o Bitcoin. E em 2022 é previsão que isso continue e talvez em um ritmo até mais acelerado. Não apenas essas empresas investindo em Bitcoin ou em outras criptomoedas diretamente, mas até na criação de empresas que estejam ligadas diretamente ao mercado cripto. A realidade é que empresas e empresários que antes até criticavam o Bitcoin, hoje já entendem que ele é necessário e que ele veio para ficar. Provavelmente a gente vai ver cada vez mais empresas, bancos centrais, países adotando o Bitcoin, investindo nele. Esse é um caminho sem volta. Isso não necessariamente vai acontecer em 2022, mas é uma previsão natural ao longo do tempo. O interessante é que essa injeção massiva de dinheiro, essa injeção monetária de países, de bancos centrais, de investidores, de pessoas físicas como eu e você, é importante não apenas para aumentar essa capitalização de mercado,
mas também para aumentar a confiança das outras pessoas no Bitcoin e nas outras criptos de maneira geral. E o fato da moeda ser mais aceita favorece um movimento contrário ao que a gente vê hoje, de muita instabilidade. Mas se a gente for pegar ao longo do tempo, o Bitcoin tem cada vez menos instabilidade, embora hoje realmente pareça e seja muito instável. Mas a gente vê que ao longo do tempo essa instabilidade é menor e tende a diminuir ainda mais conforme mais e mais pessoas investam, acreditam nele. Outro detalhe importante para 2022 e que muita gente não gosta. Mas calma aí, a expectativa do governo dos Estados Unidos exercerem um papel de maior protagonismo no mercado das criptomoedas, principalmente através da regulação. E aí que entra essa parte polêmica, a regulamentação de cripto. Isso é natural porque é uma crítica muito grande sobre o papel do Estado na moeda. E é isso que o Bitcoin veio se opor. Então, de uma certa forma, é natural e é compreensível. Não é novidade para muita gente que não só os Estados Unidos, mas muitos e diferentes países estão pensando em regulamentar as transações, as movimentações com criptos. E isso pode acontecer já neste ano nos Estados Unidos. E isso, claro, pode ter efeitos de dois lados. Se por um lado qualquer tipo de intervenção de qualquer estado vá contra a premissa do Bitcoin de ser livre e independente, e isso vai continuar acontecendo, fica tranquilo. Por outro, vai trazer mais confiança essa regulamentação. Isso eu vou te explicar por quê. Hoje a gente vê muitos golpes, muitas coisas que acabam danificando a imagem do Bitcoin. Então, para alguns analistas, esse fato da regulamentação vai ser positivo pelo fato de trazer mais confiança e mais segurança às transações, porque tende a inibir golpes e tornar o mercado mais profissional. Então isso poderia dar mais credibilidade às criptomoedas e segurança, como eu acabei de falar. Por si só, isso já seria um grande fator de ajuda para colocar mais pessoas no mercado. Mas é claro que tudo isso até agora, pelo menos, são apenas hipóteses e vão continuar sendo hipóteses até a gente ver realmente que tipos de regulamentações estão sendo tocadas e discutidas pelos governos. E calma, não estou falando aqui que eu sou a favor ou contra qualquer tipo de regulamentação. O que eu quero colocar aqui é o debate do que pode acontecer em 2022. Aliás, eu quero saber de você. O que você acha sobre isso? Regulamentar ou não? Pode trazer benefícios? Pode trazer malefícios? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião sobre isso. E se tem uma coisa que já está sendo discutida e os investidores estão bem de olho, é a aprovação do primeiro ETF de Bitcoin lá nos Estados Unidos. Primeiro, para explicar o que é esse tal de ETF. O ETF é um investimento que é negociado em bolsa de valores. Ele basicamente monitora e representa a movimentação de ativos, seja apenas um, como no caso do Bitcoin que a gente está falando, ou de um grupo de ativos. Pensando no Bitcoin, é como se fosse assim, você não precisaria ter um Bitcoin ou satoshis para estar exposto a esse investimento. Você poderia comprar um ETF que é baseado em Bitcoin, que representa o Bitcoin, e aí sim você já estaria exposto ao mercado, mas de uma maneira diferente, não diretamente com o seu ativo ali na mão, mas sim através de um outro investimento, um ETF. No caso do Bitcoin até existe ETF já nos Estados Unidos que representa esse ativo, mas não é exatamente o Bitcoin em si, mas sim os futuros do Bitcoin. Esse ETF de futuros do Bitcoin não era exatamente o que o mercado estava querendo, estava pretendendo para dar continuidade a esse ciclo, já que o ETF de futuros de Bitcoin não é considerado tão atrativo. Mas é claro que a gente tem que admitir que esse lançamento de ETF de futuros de Bitcoin já foi um grande avanço. Mas é claro que a gente sempre quer mais. Em 2022 o mercado quer, como eu já disse, o lançamento desse ETF de Bitcoin, que representa a movimentação em si, movimentação direta do Bitcoin. Se essa aprovação realmente ocorrer e começar a valer, isso pode ter um grande potencial para aumentar o preço do Bitcoin ao longo dos futuros meses. Isso tem um potencial grande de mexer com o mercado. Como é uma expectativa muito considerável, se a gente realmente tiver essa aprovação, ao longo dos meses a gente pode ter um avanço também no preço do Bitcoin. Lembrando que no Brasil a gente já tem ETFs desse tipo, tá? A gente largou na frente dos Estados Unidos pelo menos uma vez, né? Aliás, se você quiser que eu fale desse ETF que é negociado na Bolsa Brasileira, comenta aqui embaixo para eu saber se eu devo fazer um vídeo só sobre isso. Eu falei aqui sobre a possibilidade desse lançamento de ETF nos Estados Unidos impulsionar o preço do Bitcoin por um motivo. Se esse ETF é lançado, ele dá mais liquidez ao mercado, ele tem mais dinheiro injetado ali no mercado. Então o que pode acontecer? Maior volume de negociação e consequentemente um maior aumento de preço, mais do que a gente imagina talvez.
mas é claro, isso, como eu disse, é uma projeção, não uma previsão. O fato é que, sem dúvida, esse ETF, seja um curto prazo, médio ou longo, teria um grande efeito, um efeito positivo para todo o mercado de criptomoedas. E eu falei aqui da parte boa, agora vamos para a parte ruim, porque temos a situação macroeconômica dos Estados Unidos, por exemplo, a situação da macroeconomia no mundo. Isso pode levar a um sentimento mais dúbio. Por um lado, a gente tem a decisão do Banco Central dos Estados Unidos de diminuir os estímulos à economia e sinalizar também um aumento de juros, até 3 aumentos de juros em 2022. Isso por causa da inflação nos Estados Unidos, fenômeno que não era visto há muito tempo. E esse movimento inflacionário ainda não deu sinal de muita trégua, não mostra que vai ter uma queda repentina, por exemplo. Isso pode ser um ponto positivo para o Bitcoin. Por outro lado, se o Bitcoin é considerado uma proteção à inflação, à desvalorização dessas moedas fiduciárias, a gente vê muitos investidores preocupados com o aumento de preços ao longo do mundo, ao redor de todo mundo. Um fenômeno que está durando mais do que o previsto. Isso acaba diminuindo o apetite pelo risco. E a gente sabe que as criptos são um ativo de risco. Essa característica, essa volatilidade das criptos, que é natural, acaba jogando contra nesse momento. Isso porque os investidores querem algo mais seguro e acabam tirando dinheiro de ativos mais de risco para colocar em locais com maior segurança. Por exemplo, títulos da dívida pública dos Estados Unidos. São aplicações consideradas como o investimento mais seguro do mundo. A dificuldade em conter o coronavírus também é um ponto negativo para o Bitcoin, principalmente com o avanço da variante Omicron no mundo. Ela pode trazer mais preocupação à economia do que a gente já tem. Novos lockdowns, mais restrições, dificuldades para a economia. Mas é claro que com as vacinas e o efeito delas em salvar vidas, isso fica mais difícil de acontecer. Mas é claro, nunca é impossível. E o mercado precifica isso ao longo do tempo. O grande medo de muita gente é a chegada do bear market. Aquela hora que a gente tem menos euforia, menos ganhos e muito mais quedas no mercado cripto em geral. Na opinião de alguns analistas, a gente pode estar até se aproximando já desse mercado. E aí a gente vai ter uma realização de lucro massiva. E é isso que preocupa. Esse medo de mudanças drásticas e negativas na economia e o surgimento de outras notícias ruins podem gerar esse sentimento e impulsionar ainda mais essa necessidade de vendas de ativos. Isso vai impactar negativamente não só o Bitcoin ou as criptos de maneira geral, mas todo o mercado. Por exemplo, se a gente pega uma cripto como a Solana, é uma altcoin que teve uma disparada assustadora em questão de 1 ano e meio. Foi algo superior a 40.000%. Com todos esses poréns que eu citei até agora, se o investidor que pegou a Solana lá no começo, ou mesmo no meio do caminho, a chance dele fazer a venda agora, se ele não realizou em nenhum momento, é grande. Pensa comigo, qual a chance dessa trajetória dela se repetir? Essa trajetória é impressionante justamente por um motivo, ela é rara. A chance então dela repetir isso, dela continuar disparando sem nenhuma grande correção, é muito, muito pequena. Por isso, um grande poder de venda nessa e em outras moedas pode levar o mercado para baixo. Lembra, assim como no mercado tradicional, a gente trata de um mercado que tem a oferta e a demanda. Considerando uma oferta fixa, quanto maior a demanda, maior o preço. Mas quanto menor a demanda, que é esse o caso, menor o preço. Então essa possibilidade também tem que ser levada em conta na hora de investir ou deixar de investir. Ainda assim é bom a gente deixar claro, todas essas perspectivas, essas projeções são algo para 2022. Isso é um prazo muito, muito curto. Embora você deve estar pensando, mas daqui a um ano o que vai acontecer? Não, você tem que pensar que o Bitcoin, que é o que a gente está falando aqui, é uma coisa de longo prazo. Claro que você tem que estar ligado no que está acontecendo, você tem que estar preocupado com o que vai acontecer no curto prazo em certos momentos para saber se vende, se compra, mas isso você não pode levar tão a sério a ponto de danificar o seu pensamento, a sua mentalidade do longo prazo. Esse é o jogo, o longo prazo. Nos períodos mais longos, nenhum investidor saiu perdendo se manteve o Bitcoin ao longo do tempo. Foi mais lucrativo que qualquer outro ativo no mundo. De qualquer maneira, eu sei que você deve estar aí pensando que eu estou te enrolando, você quer alguma estimativa do preço que o Bitcoin vai atingir em 2022. E se você está aí até agora, você merece essa resposta. As projeções, claro, não são minhas, são de analistas que têm grandes equipes que vivem imersos nesse mercado. Isso não quer dizer, claro, novamente, que o que eles estão falando vai acontecer. Se tem uma coisa que quase todos eles concordam, isso é quase um consenso no mercado, é que o Bitcoin pode atingir neste ano o preço de $100.000. Isso é mais de 500, quase 600 mil reais. Levando em conta onde a gente está hoje, a tendência é que esse caminho até lá seja turbulento.
E a tendência também é que nesse começo de ano essa turbulência seja ainda mais escancarada. O patamar de 40 mil dólares, por exemplo, pode ser um grande definidor disso, porque é uma resistência que vai ser um definidor, uma barreira, uma fronteira sobre exatamente se o Bitcoin vai disparar ou se ele vai cair. E vai ser uma queda, claro, que vai colocar medo em muita gente. Mas lembra que só vai ficar com medo demais quem tiver muito exposto às criptos, mais do que deveria, ou que não tem estômago para aguentar esses movimentos que são naturais do mercado. Para você não ser esse tipo de pessoa, invista em conhecimento. E é por isso que o CryptoMais está aqui, quer te tornar uma pessoa mais consciente, que você saiba o que realmente que você está fazendo. Conta com a gente para ajudar nessa missão. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa aqui embaixo sua curtida, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo quando a gente lançar. Eu fico por aqui, valeu demais e tchau!